Partimos para a entrevista sobre, naturalmente, este corte de rating da Moody's com Inês Domingos, da Macrometria, Pedro Ortegão Correia, da ASC. Muito boa tarde aos dois. Pedro, começo por ti. Pedro Passos Coelho diz que este corte de rating é um murro no estômago, e é mesmo? É um murro. Agora, a questão é saber se o adversário cai por KO ou ainda se levanta. A questão agora é uma questão muito séria. Não era de prever que isto acontecesse e isto vai ter, quanto a mim, a primeira consequência é de que os mercados interpretaram que Portugal não descolou da Grécia. E como Portugal não descolou da Grécia, tudo quanto ocorre na Grécia vai ser passado a papel químico diretamente para Portugal. Isto agora vai ter impactos muito sérios em Portugal, seríssimos mesmo a nível, primeiro, da banca, que vai ter que repensar como é que tem o seu balanço estruturado. Todos os créditos, a carteira de crédito da banca é sempre avaliada com relação àquilo que é o rating da notação do Estado, e neste caso do português, e depois todos os créditos concedidos pela banca também estão ligados intimamente ao rating da República. Tudo isso vai ser reavaliado, vai obrigar a maiores provisões por parte da banca e maiores requerimentos de capital. Depois podemos olhar para outros impactos, a nível da banca também, como é o caso do financiamento junto do Banco Central Europeu, que a dívida pública portuguesa é dada como colateral da única torneira de liquidez que os bancos têm, que deixa de existir, porque eles não aceitam a dívida pública com este nível de rating tão baixo como colateral. Esse é o impacto imediato. E o impacto secundário é depois todo o efeito que isto está a ter na economia, porque o financiamento da nossa economia, tirando 3 ou 4 empresas que se conseguem financiar lá fora, é através da banca. E se a banca não se consegue financiar com este tipo de rating, então esse dinheiro não passa para o resto da economia e o estrangulamento é muito grande. E, portanto, a situação é claramente séria. Inês, e hoje falávamos com um analista que nos dizia que enquanto for só a Moody's a cortar e se as outras agências não se juntarem à Moody's, a coisa ainda não é dramática. Qual é a tua opinião? É verdade, sobretudo no que diz respeito ao BCE, porque o BCE só tomará a posição... Enfim, a questão do BCE é um bocadinho complexa no sentido em que, no caso da Grécia e da Irlanda, eles já reduziram o mínimo que exigem para aceitar o colateral. Portanto, a Grécia já é lixo há muito tempo e eles continuam a aceitar lixo da Grécia. Portanto, terão, provavelmente, se as outras agências fizerem isso, fizerem o mesmo que a Moody's fez, teriam de fazer a mesma coisa. Acontece que não precisa de fazer enquanto houver pelo menos uma agência que não tenha o rating de Portugal como lixo. Continuamos, as coisas no que diz respeito ao financiamento do BCE continuam a funcionar. Mas a verdade é que a situação que aconteceu hoje pode perfeitamente replicar-se às outras agências. O timing foi realmente especialmente mal escolhido, mas eu acho que seria importante talvez sublinhar que esta questão, que esta redução do rating, na minha perspectiva, tem muito mais a ver com as soluções que se estão a encontrar para a Grécia do que propriamente com a crise portuguesa. Porque as soluções que estão a tentar ser encontradas para a Grécia envolvem sempre o setor privado, que é uma coisa que as agências de notação financeira não gostam mesmo. E até já se fala da possibilidade de um default seletivo, no caso da Grécia. E, portanto, o que a Moody's vem dizer, e diz isto de uma forma muito, aliás, transparente na nota que enviou, é: os governos europeus estão fartos de ter dívida grega, provavelmente vão se fartar de ter dívida portuguesa e, portanto, se houver necessidade de um segundo pacote de refinanciamento, os privados vão ter que participar. O setor privado tem que participar e nestas circunstâncias, por isso é que, na minha perspectiva, a Moody's fez este corte. Portanto, na minha opinião, não reflete tanto a situação, reflete obviamente a situação portuguesa que é complicada, mas reflete muito mais as preocupações sobre a forma como a União Europeia está a resolver esta questão. E tomando aquilo que acabas de dizer, por ser uma realidade que se vai manter dessa forma, esta colagem à Grécia, estamos numa altura em que anunciámos medidas que vão para lá daquilo que a Troika exigia. Tentámos descolar, de facto, da Grécia. Isto deixa cada vez menos margem de manobra a quem quer que seja que esteja no governo para conseguir convencer que nós não somos iguais. É verdade, nós só vamos conseguir, mas isso a Grécia também fez. Prometeu mundos e fundos, anunciou pacote atrás de pacote de medidas de austeridade cada vez mais incríveis e difíceis de realizar, que é o que está a acontecer agora, não é? E, portanto, a única coisa que nos resta é ter uma execução impecável. E isso, aí é que está a dificuldade. É que nós vamos ter de chegar ao fim do ano, ter uma execução impecável, não só em termos... Já temos esta receita que esperamos que
ter alguma receita extraordinária de 800 milhões. De subsídio. Mas o mais importante vai ser ter um corte significativo da despesa, que não vai ser no terceiro trimestre, porque o terceiro trimestre vai haver pagamentos em atraso que vão ter de ser corrigidos, etc. Mas o quarto trimestre vai ter de ter um corte na despesa muito significativo. Eu acho que aí é que é verdadeiramente o ponto crucial. Se nós chegarmos ao quarto trimestre, fizermos um corte de despesa muito, muito significativo e nos aproximarmos, estivermos relativamente perto do objetivo, eu acho que aí há uma pequena hipótese de nós nos descolarmos. Mas, sobretudo, o que é preocupante é que eu acho que já estamos para além disso. Estamos para além da nossa situação individual de cada país. A situação problemática é uma situação europeia. Já não somos só nós que vamos resolver. Nós foi apanhados também na curva. Exatamente. Pedro, Ricardo Salgado dizia há pouco que uma reação a este corte do rating, que a Europa devia de uma vez por todas deixar de se reger pelas agências de rating norte-americanas e ter as agências de rating europeias. Aliás, desistiram da Fitch, por exemplo. O que é que tu achas desta proposta? Isto vai convencer os mercados? Resolve alguma coisa? Ou é, mais uma vez, de costas voltadas para o mercado? Agora é demasiado tarde para estarmos a pensar nisto. Esta questão das agências tem que ganhar, elas próprias têm que ganhar algum track record e confiança no mercado para poderem operar. É óbvio que estas agências americanas já têm uma certa hegemonia no mercado e toda a gente as utiliza. E, portanto, nós agora estamos a criar uma agência europeia, utilizar a agência europeia, enfim, não faria muito sentido. Mas, de facto, há diferenças de notações. Os chineses têm agências de rating. Os chineses puseram sobre revisão a dívida pública americana, coisa que as agências americanas não fizeram. Isto são condicionamentos do mercado que nós temos que aceitar. Não é como o capitalismo, não é a solução perfeita, não é o sistema perfeito, mas é o melhor que nós conhecemos. E no caso das agências de rating acontece a mesma coisa. Agora toda a gente se queixa e os trata como bichos papões, mas ninguém lhes agradeceu o facto de nos terem dado dinheiro gratuito nos últimos 15 anos, quando nos colocaram com o mesmo nível de risco da Alemanha. Eles fizeram tão mau trabalho na altura, quando analisaram a situação, como estão a fazer agora ao colar-nos diretamente à Grécia. E, portanto, isto tem a ver com o próprio sistema em si, que nós não podemos estar a aceitar e não comentar quando aquilo corre a nosso favor, e neste momento, quando corre a nosso desfavor, nós estamos a insultar as agências de rating. Já sabemos que elas funcionam assim, não têm em consideração aspectos que não sejam tão quantitativos. Eles, de facto, olharam para o mercado, viram o que estava a passar com a Grécia e chegaram à conclusão que o mesmo se vai passar com Portugal, onde a maior parte dos investidores vai perder a paciência. E tudo isto acontece porque a Europa não tem conseguido dar uma resposta Totalmente ao problema da insolvência da Grécia. Ainda hoje, a Alemanha veio dizer, bom, se as agências de rating não estão a gostar muito da solução francesa para a coisa, do rollover dos 70% e de pagarem só os 30% aos credores, se calhar voltamos a pôr em cima da mesa a solução de envolver os privados em 100% da solução. Esta cacofonia europeia tem, de facto, pressionado muito. Tem proporcionado grandes momentos de debate, porque, de facto, os erros faz-nos lembrar este político que agora perdeu a eleição para Presidente da Assembleia da República. Ou seja, os erros sucessivos são tão crassos que só dá prazer a quem comenta a situação, porque, de facto, o problema na Europa é um problema de decisão política. Ela não existe, não há um estadista com a capacidade de tomar uma decisão e de olhar para a Europa mais como uma União Federalista, porque se nós olharmos e nos distanciarmos das duas situações, tanto a Europa como a americana, chegamos à conclusão que elas são muito mais parecidas do que nós pensamos. As duas regiões têm um problema seríssimo em termos orçamentais, têm um problema seríssimo em termos de excesso de dívida. No entanto, de um lado as decisões são tomadas rapidamente, do outro as situações não são tomadas rapidamente. E os mercados aproveitam-se disso, porque os mercados basicamente procuram as zonas de maior fragilidade para tentarem existir. E este não é uma questão de agências de rating, esta é claramente uma questão de falta de decisão, porque nós já, enfim, há 3 meses que comentamos aqui esta situação de que a dívida é inevitável que acabe por ter uma situação de incumprimento. Já se discute em surdina há mais de 3 meses que a dívida portuguesa vai sofrer um haircut de 30%. E ainda hoje o analista do Crédito Suíço, numa nota que circulou, dizia exatamente a mesma coisa. Portanto, os mercados já sabem disto. E os analistas financeiros que trabalham nestas agências de rating, eles não olham estas questões com tanta paixão como nós olhamos. E, portanto, eles estão a olhar para umas questões numéricas e estão a perceber que o mercado colou Portugal à Grécia. Nada a fazer. Devia ter sido feito e pensado pelos anteriores governantes e até pelo atual, quando deitou abaixo o governo, de termos resolvido esta situação há um ano atrás, há um ano e meio atrás, como fez a Irlanda. E por isso é que descolaram. Como isso não aconteceu, estes analistas destas agências de rating olham para isso e dizem: Portugal é igual à Grécia, tem um montante de dívida parecido, tem problemas económicos, tem economias informais e, portanto, a nota que lhe vou dar é exatamente esta. E, portanto, neste momento, as agências são apenas uma máquina que funcionou como sempre funcionou. Quando era para o bem não se olhava, agora quando é para o mal são o bicho-papão.
Inês, e relativamente à solução que está a ser preparada na Europa, não te parece um bocadinho bizarro que, quando se estuda uma solução para o problema de insolvência da Grécia e por arrasto de Portugal, que não esteja lá um senhor das agências de rating sentado à mesa também, a dizer como é que isto podia ser feito de forma melhor para os mercados? Isso é um bocadinho complicado, porque as agências de rating supostamente ou procuram ser independentes. Portanto, envolvê-las de uma forma muito direta na solução é estar a pedir para choverem críticas. Pronto. Eu acho que há, mas eu acho que há um certo envolvimento. O problema é que, bom, eu acho que tem havido para já um certo envolvimento e nota-se que o Standard & Poor's e a Fitch, a Moody's foi assim um bocado brutal, mas lançam avisozinhos, se fizerem isto, nós fazemos aquilo. Portanto, tem havido uns certos avisos, enfim, uma certa deliberação e um certo diálogo. Agora, eu volto sempre ao mesmo problema. A solução que está a ser arranjada para a Grécia não está a ser arranjada por enquanto nenhuma. Na semana passada, isto se calhar em parte por uma certa inocência, eu acho que a maior parte das pessoas, e eu própria, olhávamos e vimos, estamos a começar a pensar numa solução de envolvimento dos privados que pode funcionar, etc. Se calhar é o caminho. E agora descobrimos que afinal está tudo outra vez na estaca zero. Portanto, estas soluções têm de ser rápidas, ser implementadas muito depressa, cut your losses e avançar. E não se está a fazer isso. O que se está a fazer é está-se a prolongar a dor. E a prolongar a dor prolonga-se para toda a gente. Portanto, nós estamos a sofrer com isso. A solução que está a ser encontrada para a Grécia ainda não é nenhuma solução. É a hipótese de solução. É só até 2013. É alargamento de uma solução que termina de qualquer forma. Quando eles finalmente decidirem qual é a solução, já acabou o prazo da solução, porque daqui a bocado, ainda passaram 2 anos e ainda se está a falar da solução até 2013. Portanto, eu acho que a maioria das pessoas e dos comentadores, etc., e das pessoas que observam isto e os mercados, estão a ficar um bocadinho impacientes, porque não há realmente um leadership, não há uma pessoa que venha dizer agora é assim, acabou. E nós, na semana passada, com essa falta de solução do lado da Europa, dizíamos que isto tudo poderia acabar, eventualmente, com a saída da Grécia do euro, com isto que acontece agora a Portugal e esta colagem e as agências de rating a alinharem as miras para Portugal. Vamos começar a ser discutidos também como os próximos a sair do euro? Eu diria que a questão é mais larga até do que isso. Não é tanto se a Grécia sai ou se Portugal sai. Eu acho que a questão que os mercados se põem é quais são as perspectivas de sobrevivência da zona euro em geral. Um país sair... Eu acredito genuinamente que não é possível um país sair sem acabar. Porque é uma construção feita de tal forma que implica que a saída de um país era um ataque verdadeiramente mortal para o projeto da zona euro em geral. Portanto, eu não me parece que seja um país, que a probabilidade seja de que um país saia ou outro país saia. A probabilidade, a questão que se põe é, será que a zona euro vai sobreviver? E a verdade é que a resposta a essa pergunta é um bocadinho difícil e eu acho que, à medida que o tempo passa, está cada vez mais difícil. Eu sempre fui uma grande defensora e sempre achei que a zona euro resiste a muitas coisas. Agora, há erros de construção que eram óbvios desde o princípio, que nunca foram, nunca foram reparados, nomeadamente no que diz respeito à questão do passageiro clandestino, que é uma frase que se utiliza muito na economia de países aproveitarem-se da situação financeira positiva de outros países, que foi o caso de Portugal relativamente à Alemanha, para beneficiarem de taxas de juros baixas. Portanto, essa situação de passageiro clandestino existiu durante anos, porque os mercados, e mesmo que fosse proibido de certa forma pelo tratado, ninguém acreditava que fosse proibido e pronto. Chegámos a uma situação em que impunham uma regra para prevenir um problema, a regra é essa que ninguém acreditava que fosse funcionar. E portanto, finalmente, quando a coisa explode nas nossas mãos, os mercados dizem, está bem, então nós não acreditamos que vocês não vão deixar cair um país, portanto arranjem uma solução. E estamos há 2 anos. Portanto, isso é que não pode ser. Demorou menos tempo a pôr o euro a funcionar do que arranjar uma solução. E é muito complicado agora. Pedro, e para terminar, e voltando aqui um bocadinho às preocupações das pessoas, achas que o que nos resta de esperança, como dizia a Inês há pouco, é uma boa execução orçamental em 2 milhões? Achas que isso ainda pode convencer alguém? Neste momento depende muito mais da conjuntura e das decisões a nível europeu em relação a esta situação, à solução para esta situação, do que a nós. A nós compete-nos exclusivamente não cometermos erros, tanto na parte da execução orçamental, como na parte mais social, de alguma revolta ou tumulto social que possa ocorrer. Se isso ocorrer, então a imagem fica definitivamente colada à imagem grega. Quanto à nossa situação como país, ela é delicada, no que toca a investimentos e patrimónios temos que ter muita atenção, porque todo o sistema bancário neste momento está a ser questionado e está sob fogo cruzado. Em risco? Em alguns casos em risco.
Nos mais pequenos. Nos mais pequenos e nos grandes. Pedro, muito obrigada. Inês, obrigada. Foi a análise deste corte de rating por parte da Moody's, por Pedro Ortigão Correia da ASCA e também Inês Domingos da Macrometria. Este corte de rating da Moody's foi uma consequência direta da falta de solução para a insolvência grega, mas enquanto for apenas a Moody's a considerar lixo financeiro a dívida pública portuguesa, o efeito pode não ser dramático.